Na programação, especificamente em frameworks, utilizamos algumas convenções de escrita, seja para nomear variáveis, classes, componentes, elementos, etc. Já para RPG Maker não há uma regra ou um padrão para nomear, por exemplo, variáveis ou as funções guardadas nos eventos comuns. O bom mesmo seria nós mesmos adotarmos nossa própria convenção de escrita para deixar o seu ambiente padronizado e mais organizado. Por isso, nesse vídeo, vamos conhecer algumas delas para que você possa escolher o seu caminho. Logo após a nossa vinheta. Segura! Salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. E vamos lá, vamos falar hoje sobre convenções de nomeação. O que seria isso, gente? Convenção de nomeação é uma forma que a gente pode, uma regra talvez, né, diríamos assim, que a gente pode usar para nomear variáveis, funções. Eu acho que é interessante a gente trazer esse assunto para cá, porque a gente vê muita inconsistência na hora que a gente vai nomear nossas variáveis, nossas funções, principalmente aqui no RPG Maker. É claro que assim, ninguém vai falar assim, é assim que se escreve. Tanto que aqui no RPG Maker, para você nomear a variável, é uma parada mais livre. Então você consegue colocar espaços, caracteres especiais. Mas em geral, né, a gente até falou num dos nossos bizus que o bom mesmo é a gente evitar, até espaço se possível, a gente tenta evitar para nomear variáveis. Certo? Porque se você for pegar uma linguagem, por exemplo, se você for, por exemplo, com um RPG Maker MZ, que usa JavaScript, então as variáveis lá quando você for montar os seus plugins, você não pode botar espaço no nome da variável, você não pode colocar caracteres especiais. Então tem um cuidado que você precisa se ater já aqui no começo aqui, beleza? Então vamos lá. Então eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Vou escrever aqui nomes de variáveis. A gente vai entender aqui no desenrolar do nosso processo. Vamos lá. A primeira que a gente está acostumado a fazer, né? O pessoal escreve assim, normal, sem problema nenhum. Earned Points seria uma variável que vai contar a quantidade de pontos adquiridos. Beleza? Isso aqui é válido, gente? É válido. Beleza, tranquilo. Mas é aquele negócio, vamos tomar cuidado, vamos evitar isso aqui do início, né? Cortar o mal pela raiz, como costumo dizer. Então vamos lá. Aí de repente eu criei uma outra variável lá no meio do jogo, chamada assim, Collected Items. Desse jeito aqui, com underline mesmo. Mas não com esse i aqui, óbvio. Muito bem. Vamos lá, mais um. Map Width, né? Aquele que vai calcular a largura do mapa. Muito bem. Distance from player, o que vai calcular a distância de um objeto para o jogador. E um outro aqui eu vou chamar assim, step count. Eu quero que vocês observem como que eu escrevi para cada variável, né? Repara as diferenças, letra maiúscula, minúscula, os símbolos que eu utilizei. Certo? Eu quero que vocês se atentem nisso. É nisso que nós vamos falar. Bem, então a gente tem aqui uma convenção que é a convenção mais padrão da RPG Maker, que é, vamos dizer assim, escrevendo normal. Aí eu botei aqui tudo minúsculo separado com underline em vez de colocar espaço ou então juntar. Depois eu coloquei deixando tudo junto sem espaço, mas deixando cada palavra com a primeira letra maiúscula. Uma outra tudo minúsculo, separado por traços, em vez de underline. E um aqui meio esquisito, de início assim pode parecer um pouco estranho, mas nós vamos conhecer esse aqui também. Né? A gente colocou a primeira palavra tudo minúsculo e a segunda palavra a primeira letra maiúscula. Muito estranho, né? Então vamos lá. Então, beleza. Imaginando esse cenário aqui, vamos imaginar que tem trocentas variáveis escritas dessa forma, cada um de um jeito diferente. A gente vai conseguir localizar nossas variáveis facilmente quando a gente estiver desenvolvendo nosso sistema? Eu acho que não. Só nessas 5 variáveis aqui já ficou um negócio meio bagunçado, meio esquisito, meio embaçado. Então o interessante aqui, gente, é que a gente adote um padrão. Se você for escrever desse jeito aqui, todas as variáveis precisam ser daquele jeito. Se você quer escrever assim, com tudo minúsculo com underline, todas as variáveis precisam ser escritas dessa convenção. Se você quer deixar desse jeito, todas têm que ser nessa e assim por diante. Vamos entender aqui o seguinte, gente. O legal, né, para ficar uma parada mais organizada, mais clara também pra gente, é fazer essa padronização
né? Isso aqui pode ser bobeira para muita gente, mas quando você estiver lá no desenvolvimento, lá na torração de cérebro, isso vai te dar um alívio que você não vai fazer ideia. Você vai conseguir encontrar as variáveis muito mais rapidamente. É claro, desde que estejam bem nomeadas, né? Igual a gente fez aqui. A gente lendo que a variável, a gente sabe o que cada variável faz. A gente nem implementou no sistema, mas a gente sabe o que a variável vai fazer, tá? Então a ideia é essa. Beleza. Então tá aqui, ó. Então eu vou apresentar a vocês convenções de nomeação que a gente pode trabalhar aqui no nosso RPG Maker, beleza? Então eu vou botar um slidezinho aqui. Nós vamos tratar aqui de 4 convenções de nomeação, beleza? Então a primeira convenção aqui é a Pascal Case. Qual que é a ideia da Pascal Case? A ideia da Pascal Case é que a gente junte todas as palavras, né? Por exemplo, earned points, né? A gente vai usar essa variável como exemplo, né? A gente vai tirar o espaço e cada palavra, a primeira letra será maiúscula, ó. Earned, tá vendo, ó? Ó o Ezinho aqui e o points aqui, ó. Beleza? Essa é a ideia. Agora aqui, ó. O outro que eu vou falar para vocês é o Camel Case, né? Camel Case, o nome é bem curioso, porque a ideia aqui é que a letra maiúscula seja para lembrar aquelas corcovas, né, do camelo. Então por isso que eles deram esse nome aqui. E qual que é a ideia do Camel Case? A primeira letra, ela vai ser tudo minúsculo. A primeira letra, primeira palavra, ok? Primeira palavra vai ser tudo minúsculo. A partir da segunda, tá? Ó, é a partir, não é só a segunda. A partir da segunda, ou seja, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, a gente já vai começar a colocar maiúsculo na primeira letra da palavra. Temos aqui, por exemplo, ó, earned points. Se a gente tivesse, por exemplo, earned points from player, né, uma variável aí com 4 palavras, o earned tudo minúsculo, o points aqui, o P vai ser maiúsculo, o from, o F vai ser maiúsculo e o player vai ser o P maiúsculo, beleza? Então, se atentem nesse detalhe aqui. O próximo é o Snake Case, né? O Snake Case, o nome já diz tudo, né? O underlinezinho aqui é como se fosse uma cobrinha, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente escreve tudo em letra minúscula, beleza? Tudo letra minúscula. Só que aí, ao invés dos espaços, a gente vai substituir esses espaços pelo underline. É uma solução para a gente driblar aquele problema dos espaços que a gente abordou lá no nosso bizu número 1, certo? Então, isso aqui é válido também, ok? E um outro aqui que não é muito utilizado aqui no RPG Maker não, viu? Isso aqui é mais utilizado em linguagem de marcação, tipo HTML, né? A gente usa essa convenção aqui, que é o Kebab Case. O Kebab Case é como se fosse o Snake Case, só que em vez do underline para substituir os espaços, a gente usa o traço normal, né? Que no caso aqui no nosso teclado é o sinal de menos, ok? Então a gente põe earned -points, né? Então cada palavra vai ser separada por esse tracinho, beleza? Então essas são as 4 convenções de nomeação que a gente vai abordar aqui. Então a gente precisa escolher uma delas. A gente não vai misturar, igual a gente fez no nosso exemplo anterior. A gente vai escolher uma. Pô, eu vou usar a Camel Case. Então vamos começar a escrever as variáveis tudo em Camel Case, ok? Ah, quero escrever tudo em Snake Case. Então tem que ser tudo em Snake Case. A gente não pode mudar de convenção no meio do rolê, beleza? Então deixa eu voltar aqui para o nosso RPG Memes. Então qual convenção? Eu vou falar para vocês quais são as convenções que eu utilizo aqui no RPG Maker, tá? Eu, Cenourão, prefiro o Camel Case para variáveis. Por que o Camel Case? Porque eu gosto de usar, na verdade, a notação húngara, né? A notação húngara, inclusive, vai ser assunto do nosso próximo episódio. Eu prefiro a notação húngara porque a notação húngara ela já trabalha com Camel Case. Então eu prefiro nomear as variáveis com Camel Case para eu seguir o padrão da notação húngara. E na programação, por exemplo, estou programando em C, em Java, PHP... eu já prefiro o Camel Case mesmo. Lá eu não uso notação húngara. Notação húngara eu uso especificamente no RPG Maker, tá bom? Até porque o pessoal já falou que notação húngara é um pouco defasada. Isso aí a gente vai entrar num outro assunto. Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo aí no nosso bizu, beleza? A gente vai fazer uma discussão muito bacana aqui. Então voltando aqui. Então no caso aqui,
variáveis, eu prefiro Camel Case, beleza? Agora, para funções, no caso aqui eventos comuns, eu prefiro o Pascal Case. Aqui nas funções eu prefiro o Pascal Case. Por exemplo, get points, ó, desse jeito aqui. Uma coisa que eu costumo fazer também, por exemplo, eu estou fazendo um sistema de contador de passos, por exemplo. Então, geralmente eu penso num nome para o sistema, por exemplo, Step Counter, e aí eu faço uma abreviação. Eu faço aqui, ó, Step Counter, SC. Aí coloco um underline e aí na frente eu escrevo o nome da função. Por exemplo, Count Steps. Aí, ó, tranquilo. Geralmente essa convenção que eu costumo seguir. Isso aqui é quando eu consigo agrupar por sistemas, né? Por exemplo, um outro aqui, SC get count, por exemplo, que vai pegar a quantidade de passos que a gente já fez. Eu faço essa convenção aqui. Aqui eu abro uma exceção, põe um underline aqui, para ficar separadinho aqui, beleza? Mas, por exemplo, eu quero criar uma função mais genérica, né, que não envolve sistema nenhum. Aí, beleza. Por exemplo, um que eu gosto de colocar, que eu gosto de fazer, getGrid, que é para pegar a grade do mapa. Ó, aí também, aí a gente coloca sem essa convenção aqui, porque ela não pertence a um sistema específico, né? Mas vamos dizer aqui uma função de biblioteca, vamos dizer dessa forma. Eu prefiro seguir, para funções, eu sigo o Pascal Case. Uma coisa também que você vai encontrar no RPG Maker, constantes. Antes da gente fazer aqui, ó, vamos trocar isso tudo aqui para Camel Case, ó. Earned Points. Olha só como é que fica a maravilha, ó, depois que a gente deixa tudo num padrão só. Collected, né? Isso. Collected items. Aqui só trocar o M. Map width. Ó. Distance. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Cada palavra a gente da segunda pra frente, ó. A partir começa a pôr maiúscula na primeira letra. E aqui já tá em Camel Case. Olha só como que ficou bem melhor, como ficou muito mais agradável pra gente ler as variáveis agora, tá vendo? Então por isso que eu tô falando, gente, escolha um padrão. Agora vamos voltar para o assunto das constantes. Para eu identificar variáveis de constantes, geralmente a constante eu abro uma exceção. Eu uso o Snake Case, só que tudo em caixa alta. Por exemplo, aqui, number of events. Tá vendo? Isso aqui é uma constante. Isso aqui eu tô definindo. É lógico que eu dando um nome eu já não tô falando que o sistema já não vai entender qual é a constante. É óbvio, isso aqui é para minha organização pessoal. Quando eu for criar essa constante aqui, number of events, eu sei que eu não devo modificá-la. Constantes são valores que não são modificados. Eles são fixos. Por exemplo, se number of events for 8, então ele vai ser 8 para sempre. Eu não posso mudar. Beleza? Então, essa é a diferença entre constante e variável. A variável não, a variável eu posso mudar toda hora, a qualquer momento, do jeito que eu quiser. As constantes não. Então, quando eu monto as minhas variáveis, quando eu quero declarar uma constante, eu escrevo desse jeito, porque na hora que eu for ler as variáveis aqui, eu vou falar, opa, isso aqui é uma constante. Só que uma prática que eu recomendo é não misturar as constantes aqui, ó. Eu recomendo que se você for fazer uma constante, põe em outro grupo aqui, ó. Deixa um grupo só de constante, né? Por exemplo, picture base pointer. Ó, escrevi picture errado, mas tá valendo. Ó, deixa as constantes tudo aqui, tá vendo? Ó, vamos pensar numa outra aqui. Start map. Tô pensando aleatório aqui para... Não tô nem pensando em sistemas no caso aqui não. Aqui a gente, constante, eu gosto de deixar tudo num grupinho separado para não misturar com as variáveis aqui, tá? Então fica uma boa prática e um bizu legal aí pra gente abordar, beleza? E é isso aí, gente. Bom, então, em base, né, desse vídeo, eu mostrei o que eu utilizo. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer igualzinho eu faço. Às vezes você se identificou melhor com o Snake Case. Então nada te impede em você usar as variáveis todas em Snake Case. Ah, eu quero usar Kebab Case. Sem problema, pode pôr Kebab Case, sem problema nenhum.
Ah, mas as variáveis eu acho melhor escrever em Pascal Case. Pode pôr em Pascal Case sem problema nenhum. Ah, não, eu quero escrever com espaço mesmo, já tô acostumado, tá tranquilo. Beleza, tranquilo, mas toma cuidado com aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Quando você for pegar uma coisa mais complexa, né, quando você começar a mexer com o script mesmo, você vai ter que destravar isso da tua cabeça, que variáveis não pode ter, variáveis, funções, não pode ter espaço. Tá? Então, muito cuidado com isso. A minha recomendação é que você use as 4 convenções que a gente conheceu aqui: Pascal Case, Camel, Snake e Kebab, ok? Eu não recomendo que utilize espaço, caracteres especiais, vamos evitar isso, beleza, pessoal? Então, vou ficar por aqui, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da dica que eu deixei pra vocês aí. E não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever, né? Caso não seja inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se não for o caso. E é isso aí, ativa a raia da sineta para que receba todas as notificações ao vivaço. E é isso aí, gente, vou ficar por aqui. Até a próxima, bons estudos e eu fui!